Olá, aquele abraço, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, através da TVC Itabuna e Ilhéus, e você que nos assiste pelo tviplay.com.br, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu, Barbosa Filho, Ronald Cali de Rui Corrêa, estamos aqui para mais um programa Alô Cidade Debate, programa que antecede aí o domingo decisivo para as eleições estaduais e nacionais, quando teremos aí a escolha de governador, presidente da República, deputados, senadores, a seus cargos aí para mais 4 anos. E eu já começo o programa saudando aqui a Ronald Rui e já colocando esse comentário, já que estamos aí há poucos dias do dia D, né, o dia da eleição no Brasil. Ronald e Rui. Estamos aí nessa expectativa. A cada minuto acontece um fato novo, né? Então ninguém pode dizer nada de nada. Você vê ontem aconteceu de tarde o Lula ia dar entrevista, de noite já não ia dar mais entrevista, né? De noite já aconteceu a delação do Palocci e logo depois o Ibope divulgou uma pesquisa que foi totalmente fora do esperado. O Bolsonaro subindo e o Haddad se mantendo estacionado, né? As pessoas esperavam o contrário. Então, a cada dia vai ser uma confusão a mais. E tudo pode acontecer daqui para domingo. Rui. Pois é, o imbróglio tá pesado, a pancadaria tá forte. Mas é aquilo que o que de registrar é aquilo que a gente tem verificado e tem dito aqui. A polarização ou o voto útil antecipado levou a esse clima. Então hoje, terça-feira, já até domingo vai ser isso aí, né? Fatores endógenos, uma pesquisa, né? A gente tem vários institutos de pesquisa aí que estão trabalhando para determinados setor da indústria, do comércio, banco, cada um tem a sua pesquisa própria. Então, e esses números discrepa, uma hora para cima, outra para baixo. Então, acho que todas tendem a ser cristalizada ou ajustada na sexta-feira, né? Aí a gente vai ter uma ideia, mas eu acho que até agora o indica aí um provável segundo turno. Ok. Eu queria, no início desse programa, registrar aqui um veículo de grande importância na história, na vida da história do Brasil, né? A revista Veja, da editora Abril, desde 1968, né, até 2018, comemorando aí, portanto, 50 anos em tempos de internet, de veículos instantâneos, digitais, que você vê a notícia na hora, a Veja sobrevive e consegue colocar nas bancas toda semana um belo exemplar, com mais de 50 páginas de notícias, informações, entrevistas. Então, parabéns aí à editora Abril, à Veja. E se você é um fã da Veja, assim como eu, né, pode pegar essa revista aqui que relembra um pouco dessa história dos 50 anos passando aí pela política, pela cultura do Brasil. E aqui fala, ó, a Veja nasceu na ditadura, floresceu na democracia e chega a 5 décadas de vida pronta para continuar a zelar pelo regime das liberdades. Agora vem a Veja desta semana, que já está nas bancas também, desde o dia 3, né? E traz aqui: a Petrobras desperdiçou 150 milhões de reais e a Lava Jato não viu. A discórdia econômica entre Bolsonaro e Paulo Guedes e entre Haddad e o PT. E nessa revista, os jornalistas da Veja foram buscar um processo de mais de 500 páginas que a mulher do Bolsonaro, no momento de divórcio, de separação, fez contra o ex-marido, denunciando ele, inclusive de roubo de joias, essa coisa toda. Mas ela já veio a público, inclusive, e desmentiu essa notícia. Ela falou que foi no momento de cabeça quente e que ela não pensou na hora o que estava falando, né? Então tá aí a matéria principal da revista Veja dessa semana. E eu aproveito para comentar um pouco disso, porque se fala muito no Brasil, né? Principalmente esses grandes veículos, a própria Veja, a Globo, a Folha de São Paulo, a Isto É, a Época, que tem um jornalismo correto, que ouve sempre as duas partes, que não tem interferência no A ou no B, mas em plena campanha eleitoral um veículo lança uma denúncia como essa de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás, para realmente misturar o jogo ou bagunçar o jogo, né? A gente percebe que tem um recorte ideológico na coisa, né, Rui e Ronald?
Olha, Barbosa, interessante isso. Você mesmo, por exemplo, você fez aqui, né, anterior, você apresentou a revista como uma revista, né, 50 anos de história, né? tal. E é isso mesmo, né? Agora, é uma coisa que nós não estamos acostumados a ver. A imprensa, sobretudo a imprensa escrita, ela tem lado, ela é um grupo industrial, então ela assume posições ideológicas, e é assim no Brasil e é em qualquer parte do mundo. Em qualquer lugar. Entendeu? Eles têm lado, ainda bem que tenha lado. Você sabe, compra a Veja quem se identifica com o seu perfil ideológico, né? Acha que... Então, nesse sentido, né, é uma tendência natural de você buscar. Quer dizer, agora, é uma velha tática que a gente já viu em eleições passadas. Isso foi usado contra Lula, né? Usou-se outros mecanismos, né? Lula apresentaram, 24 horas antes, apresentaram a filha dele de um outro casamento ou de um outro relacionamento, que praticamente ele perdeu a eleição ali. Isso foi na eleição de 98, não foi? Exato, 98. Não lembro a data, mas foi isso. Foi 98 que Fernando Henrique ganhou, né? Então é um mecanismo, Paulo que ganhou, é um mecanismo ideológico aí, não? Estratégico de campanha que foi usado mais uma vez, né? Faz parte do jogo. A Veja está de parabéns, foi 68, fez parte da minha juventude, na época da redemocratização. E as coisas mudam, né? Naquela época todo mundo era de esquerda, todo mundo era mocinho e quem era de direita era bandido. Isso ficou arraigado na cultura, isso foi a guerra cultural gramscista, né? Vamos dizer assim. Mas a Veja é a maior revista brasileira, está vivendo um período de dificuldade como todas as revistas do mundo por conta dessa mudança de paradigma. A Veja deve 1,5 bilhão, eu não sei se a Veja vai conseguir sair dessa, por isso deu até ensejo a alguns comentários na internet de que ela estaria se vendendo por 600 mil, 600 milhões, uma grande revista nacional estaria se vendendo por 600 milhões por conta dos problemas que passam. Não falou que foi a Veja, né? Mas as pessoas deduzem que seja a Veja, né? Porque é a maior revista. Eu não acredito nisso, isso é fake, né? Agora, existe também, como você falou aí, vamos dizer assim, essa dicotomia da imprensa brasileira. O Rui disse que a imprensa tem lado, tem mesmo. Nos Estados Unidos, o Washington Post botou o Nixon para fora, não é? Como o Watergate, né? Quem assistiu Os Homens do Presidente, um excelente filme que conta a história dos dois jornalistas, né? O Woodward e o outro que eu me esqueci o nome. E lá existe mesmo. Mas aqui a Veja é de esquerda, aí às vezes é de direita, ou a Veja é isenta, não é? Ou ela às vezes o pêndulo desloca de um lado para o outro. Pesa mais para um lado, né? Pega de um lado para o outro. O que eu vejo nessa campanha é uma tendência exagerada para a esquerda. Isso está na cara, né? Você vê jornais como o Globo é o jornal de Roberto Marinho, que era o arauto da direita brasileira, né? Você liga a Globo News, é totalmente de esquerda, né? Aquele pessoal do politicamente correto e tal. Não sei ainda como o Alexandre Garcia está na Globo, né? Porque o William Vac já tiraram. Então só resta hoje na Globo de direito o Alexandre Garcia e o Diogo Mainardi, né? Só os dois. Então aí isso é que me preocupa, né? Não me preocupa que exista um órgão de imprensa de direita, é como o Rui disse, tem que ter coicheiro. Na verdade, não existe isso de não ter coicheiro. Né? Mas essa tendenciosidade para a direita, para a esquerda é que está me preocupando. Pois é, mas veja bem, isso é bom que a gente está fazendo aqui um revival histórico, né? Mas se você, por exemplo, você pega, de 37 para cá, com o Estado Novo e tal, sobretudo década de 50, Getúlio e tal, Lacerda, Samuel Weiner com a Última Hora, né? Chateaubriand, você vê que todos os órgãos de imprensa, eles só existem em função do Estado. Em todo o período da história recente brasileira, todos eles, a Última Hora foi né, um determinado momento, viveu às custas de Getúlio, né? Lacerda foi aliado do Getúlio, tudo em torno de meio. E Chateaubriand chegou ao cúmulo, né?
de ter uma lei, alterar uma lei que leva o nome de sua neta por conta exatamente, né, dessa influência que ele já tinha nesse império que criou. Né? Quem lê assim como ele perdeu também por causa da política, né? Pois é, mas quem lê os história... militares colocaram ele para fora do... Aí já no final do ciclo. Mas Chateaubriand, nos últimos 30 anos, daquela década ali, de 30 a 70, ele foi o bambambam da imprensa brasileira. Né? O Roberto Marinho veio depois. Ele era um algo Chateaubriand era o Roberto Marinho. Do que o Roberto Marinho. Ele era claro. Ele fundou o MASP, ele era um animador cultural. Você não vai comparar Chateaubriand com nenhum desses daí. Todos esses daí não chegam nem ao chulé de Chateaubriand. Mas o que eu quero dizer é a relação da imprensa com o Estado e sua depender, do seu parque industrial depender do financiamento público. Todos cresceram no Estado. Agora De regra, toda a economia brasileira gira em torno do Estado. É como o Caio Prado falou, que é a economia burocrática, já na década de 60. E Caio Prado dizia que até os comunistas adoravam o Estado, né, para ficar ali pongado. E Caio Prado era do PCBão, inclusive o colocaram para fora, né? Então isso que o problema é esse. Nós não vivemos num país capitalista, como os Estados Unidos. Lá, tudo bem que o Estado sempre ajuda, né? Mas aqui nós vivemos girando em torno do Estado. Bom, a gente vai comentar mais sobre isso, a gente conclui no próximo bloco sobre esse assunto, porque tem um fenômeno muito importante acontecendo nessas eleições e que diz respeito a meios de comunicação. A gente volta já já. Estamos de volta, amigos e amigos assinantes, telespectadores da TVI. Muito obrigado pela sua audiência, viu? Eu quero mandar um grande abraço aí a Dona Ieda Pinho, que nos assiste. Mandar um abraço também ao Bob da Gávea, que falou pra gente que assiste, o Zezinho da bateria, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Tem muito mais gente aí assistindo, viu? Eu não quero nem cometer injustiça aqui, porque a lista é grande, né, Rui? É verdade. E o pessoal encontra a gente na rua direto, tô assistindo o programa e tal. Muito obrigado mesmo aí pelo carinho da audiência. Eu queria falar agora sobre o assunto que decorremos aqui no último bloco. Estávamos debatendo sobre a questão da importância e a direção que um meio de comunicação pode tomar numa campanha política. E essa campanha tem um fato a se analisar, um fato muito, por um lado, muito grave, muito importante para o meio de comunicação, mas por outro, muito importante também para o candidato, para os partidos, para quem quer se candidatar e não tem dinheiro. O Bolsonaro provou esse ano que um candidato não precisa do programa de televisão para se eleger. Se ele tiver uma boa proposta, essa proposta pode chegar por outros meios ao eleitor. E o que está acontecendo aí, ele é líder na pesquisa sem programa de televisão. Porque o programa dele a gente não pode considerar um programa, é uma vinheta de 8 segundos, né, Rony? Isso foi discussão. Esse ano foi um divisor de águas. Já começou lá na campanha de Trump. Vocês lembram? A gente se esquece, né, dois anos atrás, né? Trump perdia a eleição até o último dia. Hillary estava 10 pontos à frente de Trump. Toda a imprensa, todos os artistas faziam essa mesma coisa aí. Ele não, tudo, e Trump ganhou a eleição. Porque a mídia tradicional perdeu aquela importância. Se a mídia tem importância, ela tem como, vamos dizer assim, pautar a população e o eleitor. Ele perdeu esse controle para o Face, para o WhatsApp, o Instagram, para as redes sociais. Então, como diz a música de Roberto Carlos, daqui para frente tudo vai ser diferente. A coisa mudou mesmo, né? É verdade. E um outro ponto, Rui, para você comentar também, é que o PT, pelo que fez, né, foram 4 anos aí de Polícia Federal, investigações, nome de políticos do partido envolvido, o ex-presidente da República, o maior líder do partido, foi preso. Então, quem imaginaria, eu acho que o mais ardiloso fã do PT, né, do partido, que virou quase uma religião, eu acho que nem ele acreditava que essa altura do campeonato, com a maior mídia, que a Globo, todos os veículos batendo no PT, que o PT seria um dos protagonistas dessa eleição, com risco até de ganhar a eleição. Pois essa é uma outra questão que a gente está verificando, está registrando, e que para mim é típico, né? Porque todo mundo profetizou que era o fim do partido, do PT, né? Toda a sua direção na cadeia,
a figura maior, né, também na cadeia. Agora, você vê, o que eu disse é no sentido que, por exemplo, quem está ganhando nesse momento, né, quem está dando as cartas, a rédea, é um prisioneiro, é um cara da cadeia, na cadeia da Polícia Federal, despacha toda segunda-feira com o seu candidato, traça as estratégias, certo? É uma coisa atípica, né? Porque um condenado, né, de segundo grau na cadeia, né, como é que tem a gente, né, embora que gera fatos, né? Você vê o que sustentou o tempo todo, e um desafio permanente, ver que o PT ele ajuizou mais de 370 recursos, né, com relação a esse processo de Lula, entre o tribunal, o TRF, STF, habeas corpus, isso, a medida disso, medida daquilo. Quer dizer, foi uma coisa permanente, ele levou para aqui tudo o que ele queria, que era o embate, né, com o PT, PSDB, só que agora você sacou o PSDB, foi o Bolsonaro, porque é quem está canalizando tudo que não quer o PT, quer o Bolsonaro. Então levou para essa bifurcação, e é o que ocorre. Ocorre de todo setor, de uma forma ou outra, termina, né, balizando as decisões com relação à eleição, que interfere. Por exemplo, essa semana, o STJ, duas liminares. Não é, Ronald? O Ronald até sabe que eu não sabia a questão a última, teve uma decisão anterior e última de Toffoli com relação a isso, sobre uma entrevista. Tá certo? Agora, por exemplo, como é que um assunto desse chega a nível de 2 ministros do STF se manifestarem liminarmente, tá certo? Num assunto que cabe única e exclusivamente à vara de execuções penais. E o TR4, né? O TR4, né? TRF4. Entendeu, Ronald? É uma coisa... né? É uma coisa absurda. A Folha jogou, quer dizer, você vê que, como eu digo, todos têm um lado, todos têm um interesse. E a impressora toda tem isso, joga com isso. E a Folha fez. E eu acho que estrategicamente chamou a atenção. Por quê? Né, o que ela disse quando foi vetado? Que estariam censurando, né? Era censura no Brasil. Se estabeleceu a censura. Com isso, né? Ele está galvanando. O pior da história é o seguinte, que o Lewandowski, ele não teria o direito, porque só quem teria o direito de pedir, eu não posso pedir um direito seu. Né? Você que era o Lula que devia nem a Folha e nem o Lewandowski. Quer dizer, aí está caracterizado o interesse político do fato, porque foi um erro. Né? Foi um erro. O Lewandowski pediu, o Fux negou, não é? O Lewandowski disse que foi alteradamente junto ao presidente Toffoli, né? O Toffoli aí concedeu de novo, a imprensa disse que Toffoli foi chantageado, ele teve que voltar atrás para provar que não foi chantageado, porque o Lewandowski disse que ia denunciar que o tribunal era um escritório político, né? Então, imagine que pé está. Agora, sobre o problema do Lula, né, que realmente é um fenômeno, a gente tem que procurar uma explicação para tudo, né? Primeiro é o Bolsa Família, a gente esquece disso. O Bolsa Família são mais de 60 milhões de pessoas vivendo, né, em função do Bolsa Família, sob o teto do Bolsa Família. São 16 milhões de Bolsa Família, multiplica por 4, não é que é a média Dá 64. Dá mais de 60 milhões. E também então, tem os estudantes são pessoas são pessoas que não estão nem aí para nada, porque são pessoas sem escolaridade, né, que inclusive ele não tem que ligar para nada mesmo, estão preocupados em comer, em jantar, né, de ter as coisas básicas. Né? Então tem esse problema do Lula. E ele está aí na cadeia comandando realmente e outra tudo coisa. Passa pela ideia dele, e outra né? coisa, Porque... tudo combinou para que ele voltasse, como o Rui falou, a gente esperava nós esperávamos que o PT fosse morrer. Né? Aí vem o Temer. O Temer foi o grande responsável também. De um lado o Bolsa Família, não é? Que é justiça ele faça. Né? Foi ele que criou o Bolsa Família, que colocou na verdade foi Fernando Henrique que criou. Mas ele botou todos os ovos numa mesma cesta. Foi ele que colocou. O gás,
E o Temer, que na recuperação do Brasil, que você esqueceria o PT, né? Você esqueceria e colocaria o PT de lado, você teria aí o exemplo. Aí, ó, um cara entra aí e consertou o Brasil em 4, 5 meses. E estava consertando mesmo o Brasil, sem entrar no mérito, nem fazendo juízo de valor do caráter do Temer, que a gente sabe que como são eles. Mas o Brasil estava indo bem. Depois da delação, depois da gravação do Joesley, o Brasil aí ficou naquele reme-reme. Mas tem um Brasil detalhe parou. também, viu, Ronald? Tem um detalhe que você tem que atentar. Antes mesmo da delação do Joesley, que ali acabou também desmoralizando a própria promotoria, né? Mas sobretudo, desmoralizou a presidente da O República. Ministério Público Federal. Sim, tudo bem. Mas aí tem um detalhe do PT, que é a inteligência de alguns articuladores do PT, que em todo momento da saída da Dilma, cravou o marketing do golpe. Exatamente. E pegou, isso pegou. Não, o golpe é para consumo próprio. Não, mas o Temer ficou tão mal visto. Olha, quando o Collor saiu, que entrou o vice, não foi assim, né? Mas ali ele conseguiu uma coalizão, que ele conseguiu conciliar interesses. O Temer caiu nesse marketing, né? Esse negócio do golpe foi para consumo próprio. O que a gente não esquece é que a força de Lula não é a força do PT. A força do PT ela é muito menor do que a força de Lula. A força de Lula é do povo pobre do Nordeste. É aquela força que a Arena tinha, não é? Qual é o motivo da Arena ter aquela força na época que todo mundo era contra a ditadura, aí chegava no Nordeste, pau, né? Não era isso? E hoje é Lula com Bolsa Família. Se Lula morresse amanhã, acabaria o PT votaria para os seus 15%, 14% de voto. Agora, e uma outra questão, por exemplo, voltando lá atrás, a questão do STF, essa coisa de se meter... primeiro, não havia legitimidade lá da Folha pedir uma entrevista de Lula, né? Eu acho que não, né? Lula que devia pedir, segundo os advogados, os juristas... Uma questão é essa, né? A empresa pediu uma entrevista para Lula, tal, ele teria que ter a anuência dele, é uma coisa discutível. Agora, a ilegitimidade também esse errou o Lewandowski, igualmente o Fux, porque o Fux, partido político, né, a revogação, quer dizer, a alteração, a liminar dele que cortou a outra, foi com fundamento num artigo lá do regimento do tribunal, que isso só pode ser concedido em função de um órgão ou de um interesse público e não de um partido que é de direito privado. Então, o Podemos não tinha legitimidade para fazer aquela petição, certo? Porque ele não tem qual a legitimidade do partido de direito privado, certo? Levantar uma questão de direito público. Rui, será que também, também junto com um público, né, um órgão público, né, que era o partido, não era, será que também um motivo público, quer dizer, uma ação dessa pode decidir uma eleição? Será que um ministro também não tem isso em mente? Né? Pode decidir uma eleição, mas a lei, pode decidir o destino do país. Mas aí está na lei, ele foi o fundamento da lei. Para caçar aquela liminar, ele fundamentou-se no regimento interno do tribunal, num artigo específico, que não cabe, né, não enseja a um ente de direito privado, certo, a legitimidade para fazer aquele pleito. Essa que é a questão, certo? E todos os juristas aí, certo, saíram assim, batendo forte. A gente vê que foi uma decisão notadamente política. Quer dizer, eu não estou fazendo avaliação se ganhou ou perdeu, eu estou fazendo uma avaliação de como o tribunal também está aparelhado, né, para um lado e para o outro. Eu acho que chega um momento que não tem como você não ter um lado. Por exemplo, numa situação dessa, você é colocado numa situação que você tem que tomar uma decisão. Né, que tudo é muito importante. Você vê, é igual quem estava conversando em off aqui, a questão da delação de Palocci, né? Que dizem que Moro está fazendo jogada política. Embora no caso de Moro ele se fundamenta na lei, não é verdade? Agora, o que me causa estranheza de vocês aqui, advogados, e meu filho também é advogado, meu filho não é de esquerda, mas ele defende também
esse cartesianismo da lei. É, né? O legalismo. O legalismo. É aquela história, né? O cara tá com o dedo para estourar a bomba atômica, né? E tá um atirador de carro. Mata ele não, que é ilegal. Deixa ele terminar o mundo, deixa ele acabar o mundo, mas é legal matar o presidente, né? Então eu vejo também assim. É o duro processo. Porque aí é o lado ideológico, né? É o lado da convicção, né? E é diferente, por exemplo, do direito americano, né? Porque o direito, o juiz dá o direito naquela hora ali, né? E aquilo pode virar jurisprudência. Pois é, exatamente. Então, nosso não, o nosso é direito positivo, escrito na lei, tem que seguir. Pois é, se eu fosse, aí tá, é a tal da coisa, né? É o partido que a gente toma, né? Pois é. Se eu fosse o juiz ou se eu fosse o desembargador, eu forçaria a barra para tomar uma decisão contra o PT. Você vê, por exemplo, se numa decisão política, por exemplo, qual o interesse público da Folha em fazer uma entrevista com Lula, certo? Lula seria o mesmo interesse, a indagação é essa, ele teria o mesmo interesse nesse momento de fazer uma entrevista com Fernandinho Beiramar? Entendeu? Então, e por que o STF é chamado para decidir isso? Quando isso deveria, né? Porque é próprio da vara do juiz, da vara de execução penais. Exatamente, esse é que é o problema. Inclusive aquele ex-ministro do Supremo, o sergipano Aires Brito, fez uma declaração essa semana, inclusive com indireta em tudo isso que acontece hoje no Supremo, que ele disse, olha, estão destruindo a Constituição, a Carta Magna, né? Porque está tudo muito bagunçado. E estão esperando que o Lewandowski cumpra a promessa, que o Lewandowski disse, olha, se não acatar, se o Toffoli não acatar, que ele ia denunciar o escritório político que virou o STF, o Supremo Tribunal. Né? Então isso tem que... A gente está esperando, a gente quer ver o mar pegar fogo, né? Você acha que ele com aquela cultura, aquele viés petista dele, vai fazer isso mesmo? E o antagonista chama ele de Ricardão do PT. Nós já estamos chegando ao final desse bloco, né? Quanto tempo a gente já tem aí? Será que 15 minutos. Esse bloco já deu 15, então a gente estourou. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalo comercial. Na volta a gente vai comentar as eleições aqui na Bahia, né? Vamos falar de bastidores, coisas que acontecem nos bastidores da política aqui na Bahia, que você não sabe, você vai ficar sabendo. E a gente vai falar também sobre Porto Sul, sobre a Ponte Ilhéus-Pontal, Centro-Pontal, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Olá, amigos e amigas, estamos de volta, terceiro bloco do nosso programa Alô Cidade Debate, né? Estamos aí há poucos dias para o momento decisivo do voto, né? O seu candidato, o candidato que você já escolheu, ou se você não escolheu ainda, né? Tem poucos dias aí para se definir. Tem algumas pessoas que estão querendo se abster de votar, outras vão votar em branco, mas diminuiu muito, segundo as pesquisas, o número de voto em branco para a candidata a presidente da República, né? Bom, a gente já falou aqui sobre eleições pelo Brasil, vamos falar um pouco agora das eleições aqui na Bahia, né? E eu vou começar mostrando para vocês o que acontece nos bastidores. Nós temos um áudio aí que foi divulgado nas redes sociais pela prefeita da cidade de Barro Preto, não é isso? Barro Preto, a Ana Paula. E nós escolhemos esse áudio para você, amigo assinante, telespectador, ter uma ideia de como é bastidor da política, né? Como um prefeito que tem que apoiar um determinado candidato, o que ele tenta fazer com os funcionários da sua prefeitura, seus correligionários, para atrair o voto para aquele candidato que ele se comprometeu. Então vamos botar esse áudio aí da prefeita Ana Paula, que rolou aí nas redes sociais, né, durante a semana, e a gente pegou esse para mostrar para vocês como exemplo, né? Tem vários aí, mas esse é um exemplo, veja aí. Pessoal, hoje à tarde, viu? Todo mundo se reunir, vamos sair para a rua, né? Pedir nossos votinhos, porque senão o bicho pega, viu? Vamos para a rua. Trabalhar, pedir voto para Lúcio, para Pedro Tavares, para Osni, para José Hildo, que é quem está ajudando a gente, viu? Vamos botar a cara na rua, bater nas portas, ok? Tá bom, pessoal aí do Moura, pessoal dos outros grupos, se quiserem fazer parte, vamos todos juntos. Esperando aqui em casa 2 horas, viu? Para panfletar, pedir voto, que tá massa demais. O povo ama a gente.
O povo ama a mamãe. É bom demais. Viu? Se verem os adversários, chamem também para nos ajudar. Porque quem faz obra tem que ser bem visto. Tá bom? Beijo. Eu estou aguardando os cargos e os concursados, os concursados não, os cargos e os contratos virem aqui buscar as propagandas para botar em suas casas. Estou aguardando, já mandei 1000 recados, até agora ninguém. Pelo que a gente está vendo aí, né, a prefeita está convocando não só os concursados, mas os cargos comissionados também, né? É uma cobrança mesmo ferrenha, porque tem que... Imagine como é a cobrança do Lúcio Vieira Lima, que ela cita aí, do Pedro, né? Do PMDB, para cima da prefeita e outras prefeituras aí, para arrumar esses votos, né? Não é fácil não, né, Rui? É lamentável, né? Porque isso é só um exemplo, como você falou, mas irremediavelmente todas as prefeituras são feito isso, notadamente nessas pequenas, a pressão é muito grande, entendeu? E agora eu acho que isso aqui é uma coisa que inútil, porque ninguém, sabe, vota sob pressão, voto é secreto, não tem como, entendeu? Eu acho que é um desgaste. Né? Eu acho que tem que se ganhar o voto no amor, no trabalho. Fulano, ó, eu preciso, me ajude e tal. Mas esse tipo de comportamento acaba com a democracia. Parece acaba uma coação, né? Uma coação, né? O cargo é meu, você tem que votar. Ó, não é assim, né? Você conquista a liderança, né? Conquista o eleitor. A democracia é isso. Supõe-se isso, né? E ali o pior é que ela não está convocando não é só para o voto, mas para arrumar votos, né? Então, eu imagino que de cada funcionário desse ela deve cobrar aí que consiga 10 votos, pelo menos, ou 100 votos, sei lá. Porque o município também não é tão grande assim, né, Rony? Isso aí. Agora, isso aí é o que acontece invariavelmente na campanha do Legislativo, né? Tanto deputado federal como estadual. Pouca gente tem proposta e pouca proposta cola com o eleitor. Né? Você não vê assim um deputado, como existia antigamente, aquele Carneiro, que era o deputado do divórcio. Né? Ele passou, Nelson Carneiro. Passou décadas, as pessoas votavam nele, porque ele representava... Né, Baiano, inclusive. Baiano, inclusive. Ele foi mas fez a carreira no 50 anos deputado. Né? E, então o que acontece é que o Legislativo virou o ambiente dos profissionais da política. Aquele cara que sabe comprar voto. Então você pergunta, fulano tal vai eleito? Vai eleito. Mas não porque ele tenha voto, nem tenha carisma, nem tenha seduzido ninguém. Mas porque ele sabe onde as cobras dormem. Ele sabe a melhor maneira, o custo-benefício, onde comprar mais voto com menos dinheiro. Né? É isso que se tornou o voto aqui no Brasil. E essa eleição também, mais curta, né, aqui na Bahia, todo o Brasil, mas aqui na Bahia, que a gente vive aqui, né, a gente está enxergando tudo de perto, foi prejudicial um pouco para os candidatos, né? O Ruidão, porque tem um poder na mão, trabalhou muito antes, correu todas as cidades, e aqui em Itabuna mesmo, nunca veio tanto um governador quanto o Rui veio em Itabuna, só no aniversário do prefeito veio 2 vezes e tudo mais. Então, fora as obras que ele veio citar, inaugurar, lançar, então ele fez o trabalho dele, mas para os outros candidatos ficou muito difícil. Né? Então, por exemplo, ficou um tempo curtinho, o Zé Ronaldo, que é o adversário assim, que poderia ameaçar mais de perto o Rui, não teve aqui no sul da Bahia uma estrutura forte, como tinha antigamente o Democratas. Não só no sul da Bahia, em todo o estado. E entrou de última hora, né? Lá em Feira a região de Feira, Lagoinha, Santo Antônio de Jesus, ele é conhecido. Entrou no apagar das luzes, não teve nem tempo de... Não teve tempo, né? Não, e a campanha mesmo começou 45 dias só, né? E hoje continua ninguém conhecendo quem é Zé Ronaldo. Ninguém conhecendo quem é Zé Ronaldo. Inclusive a agência de propaganda dele usa um slogan infeliz, né? Só vota quem conhece, ora. Então ninguém vota. Ninguém vota. É um absurdo. Só a Feira de Santana que conhece o Zé Ronaldo. Então essa eleição ficou muito curta para se trabalhar. E aí a gente vê, não houve proposta de ninguém, só houve falar mal do outro candidato que está na frente. Tivemos um debate aí na rede de televisão, a Record, e na Bahia o Rui não foi, teve um parente dele, um familiar que faleceu. E foi um negócio deprimente. Eu fui tentar assistir e não consegui, porque não vi proposta de ninguém.
Um candidato fazia pergunta para o outro assim, ah, você sabe que a saúde vai mal, né? Aí o outro, a saúde vai muito mal porque é a fila de não sei o que, PPP. Ah, a estrada na Bahia vai mal, né? Então, quer dizer, ninguém apresentou uma proposta, ó, eu vou fazer isso melhor do que o atual governo, porque eu tenho essa proposta, vai ser assim, assim, assim. E isso está acontecendo também para a presidente. E essa eleição tem coisas esdrúxulas. No meu tempo mesmo, no início da democracia, tal, você tinha aqueles, por exemplo, o líder no interior, ele tinha seu candidato e era aquele, né? Agora, por exemplo, os prefeitos estão inovando, né? Ele não pega só um, não. São 2 federais e 2 estaduais. A depender de cada cota que ele receber, ele vai distribuir. Termina, ó, Barra Preta tem 4.000 votos, não vai dar 200 votos para um, 300 para outro. Mas o cara topa porque o voto está escasso. Está muito escasso, né? Quem tem aquela cultura, por exemplo, um cara como Augusto Castro, que já vai para a terceira, ele já tem um know-how, né? Know-how naquilo ali, ele já sabe onde vai e como faz, né? Quem está chegando tem muito mais dificuldade. Agora, falando também em governador, a gente sempre recorda aqui a atitude covarde de ACM Neto, né? Ver como seria importante o ACM Neto candidato. Primeiro é que ia ter segundo turno, né? Agora aí que está um incógnita, viu, Ronald? Será que ele não desistiu porque viu já numa projeção de pesquisa que o Rui decolaria, né? Não importa, não existe pesquisa porque, veja bem, uma coisa é o nome, a marca ACM, que o avô dele trazia e que ele carrega. Outra coisa é a atuação dele só em Salvador. Mas você acreditava, por exemplo, em 4 anos que ele foi há 5 meses atrás, você imaginava que Bolsonaro estaria do jeito que está, tomando porrada em tudo que é lugar, sem fazer absolutamente nada, liderando as pesquisas? Barbosa, foi covardia. Agora você imagina a importância que seria a eleição, a candidatura de ACM Neto no cenário nacional, porque você sabe que a Bahia é do PT. É importante, né? Imagine, para quem não é do PT... E ele é presidente nacional do DEM. Foi disputar o segundo turno, vamos dizer que o Rui vai ganhar no primeiro turno, então o segundo turno, se tiver, a Bahia vai ser toda do PT, tá entendendo? E se tiver segundo turno, aí uma campanha puxa a outra, claro, né? Porque a ACM não ia ficar atrás 10 pontos, nem 5 pontos no primeiro turno, jamais de Rui. A liderança dele era outra, e o interior estava, né? Quando ele desistiu, aquilo quebrou a estrutura da oposição no interior. Foi uma atitude muito que eu vou dizer, ultimamente é a atitude mais inglória na política baiana, né? É a covardia de ACM Neto e não aceitar ser candidato a governador. Bom, enquanto isso, né, o candidato do PT lidera as pesquisas, como eu falei. Agora tem um fato também que os moradores de Ilhéus estão questionando, né? Por que a obra da ponte deu aquela parada em plena eleição? Não tem lei que proíba continuar a obra, né? Então seria o quê? Ela foi contratada no ano anterior. Né? É falta de dinheiro. Então, falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Assim como a barragem, né? Que não completou a barragem. Assim como... Não, a barragem está completa. Mas ainda falta a adutora, falta as estradas. A adutora, o prefeito mesmo se comprometeu a manter a de Ferradas e fazer a captação por gravidade. Mas o governador disse que vai ainda alocar uma verba para fazer a adutora, né? A adutora é a adutora, né? Mas parece que também está pendente a questão a barragem, ela teve que ser esvaziada por conta da estrada que não foi concluída. Então... Mas não foi esvaziada totalmente, né? Baixou o nível, liberou mais a água. Tem isso aí, que aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Ele fez aqui o quê? Um hospital, uma ponte, está fazendo um teatro, ele fez uma barragem. O que é que representa isso para uma região? Está construindo a Policlínica, né? A Policlínica, 5 obras. O que é que representa isso para uma região de 3 milhões de habitantes? É muito pouco, mas também se a gente for comparar com o que foi feito antes, é muito. Mas aí a gente tem que estar sempre se acostumando. A gente está pagando juro por 3 campanhas anteriores do PT, estadual e municipal. Porque essa barragem foi da campanha de Geraldo. Essa barragem começou antes, que Fernando Gomes conseguiu o dinheiro de Lula
para fazer a barragem. Mas parte, eu estou dizendo Só que assim, aí o seu ele desenho... deixou o dinheiro Se e lembra? Azevedo não fez a barragem. Pois é, mas eu sei, o que eu estou falando que é Fernando- anterior a Fernando, inclusive. Então, mas ali era a Azevedo não. ideia. Geraldo Simões tinha uma verba que era da barragem, ele utilizou para colocar água aqui na verga para aumentar a rede de água sem ter água. Né? Mas foi em 2004, agora quando o Fernando ganhou, o presidente Lula, na época, chamou o Fernando lá e doou o dinheiro para fazer a barragem, né? E a adutora. Aí Fernando construiu a adutora em Ferradas e ao ia se preparar para construir a barragem, saiu e Azevedo entrou. Aí ele deixou os 25 milhões que era para começar a obra da barragem. Azevedo deu para mais esse dinheiro. Azevedo devolveu, dizendo que não tinha condição de isso já foi outra. Já foi outra que outra verba, já teve outra anterior. A primeira, inclusive, Fernando era contra porque ele queria no Rio de Contas. Ele achava e acha até hoje que o Rio de Contas era um manancial maior. Que não precisava de barragem. Seria por gravidade. Seria só por gravidade. Você só ia ter a adutora. Adutora, Então, tem essas coisas que eu citei, 5 obras numa região, no estado, vamos dizer assim, a região Cacaueira, um que a gente quer fazer o estado do Bahia do Sul aqui, é um estado. Né? Seria maior do que o estado de Sergipe, de Alagoas, é do tamanho do estado do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro, com 5 obrinhas dessas ridículas, e as pessoas ainda vão na onda, porque mostram na televisão, colorido, com as mulheres tal e tal. Então isso é um absurdo, né? É absurdo. Eu concordo com você que é pouca coisa para isso. Não, é quase nada. Mas a gente tem que ver também o outro lado. Antes não era feito nada, nem esse pouquinho era feito. Mas eram eles mesmos, que não faziam nada. Foi 16 anos. Vai fazer 16 anos se ele ganhar. Eu também concordo um pouco com Barbosa, porque não é nem por isso, é porque o Rui, com toda essa coisa dele aí, com toda essa... Tem muita mentira nessa propaganda, né? A propaganda, quem é de fora e vê a propaganda da Bahia, é um outro país. É uma coisa linda. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, é que ele fez a lição, de certa maneira, porque dos 27 estados, 17 estão literalmente quebrados, e ele até agora conseguiu pagar salário. E o investimento dele é muito pouco mesmo. Então, quando você tem capacidade de investimento pouco, pouco que a gente tem foi muito. Mas eu acho isso uma coisa fora do normal, fora da lógica. Só explica isso a falta de conhecimento, de escolaridade de um povo. 80% no Ibope vota em Rui, né? Quer dizer, ele jamais fez coisa para merecer 80%. Então, só o que explica isso é o que explica a frente do PT nos estados do Nordeste. É a baixa escolaridade, é a fragilidade do povo nordestino, o medo de perder o Bolsa Família. Né? É isso que explica. E liderança nossa para se contrapor. Dizer agora, justamente, quando tem uma liderança, qual é a liderança da Bahia? A CM Neto, né? Que nós acreditávamos, é uma liderança de peso, não é uma liderança qualquer, não. É um cara que foi eleito o melhor prefeito do Brasil 2 vezes. Presidente nacional do DEM. Do DEM. É um cara que tem nome, tem história. E deu para trás. Faltou valentia. É isso que eu ia falar para vocês aqui agora, né? Eu ia discordar de você, Ronald, nesse sentido. Não é que Rui está enganando ninguém, nem é só o Bolsa Família, não. É que falta a proposta do outro lado, da oposição. A gente não tem uma oposição na Bahia. Na época do Paulo Souto, que veio ainda da escola do carlismo, eu cantei a bola antes, eu falei, ele vai perder a eleição, porque ele começou a olhar para trás e se comparar o governo dele ao governo do Wagner. Ora, o governo do Wagner foi muito mais vantajoso porque hoje não se compra carro de polícia, naquela época o governo tinha que comprar. Hoje você faz um leasing e você tem as viaturas que quebram, bota no guincho e traz uma nova. Na época de Paulo Souto não, quebrava a viatura, ficava no meio da rua quebrada e acabou. Então ele foi se comparar a isso, foi começar a comparação e na comparação o PT ganhou no primeiro turno. Agora só para terminar aqui rapidinho, isso não tira a qualidade do candidato do DEM. Né? O Zé Ronaldo é um prefeito de primeira, é um homem íntegro, um homem que não está envolvido. É difícil você encontrar um cara com 20 anos de política, que já foi 4 vezes prefeito de 4 vezes prefeito de Feira. Tá entendendo? Não tem nada contra ele, um cara totalmente honesto, tá entendendo? Infelizmente ele não tem força para enfiar isso na goela abaixo do povo. Mas 30 dias é muito pouco para... E o lamentável tudo, viu, Ronald, que não só, isso tem que ficar registrado, não só o medo, a covardia de Assemineto, mas sobretudo porque ele também tirou o pé, sabe?
Ele além de ser deixou covarde, empurrar. abandonou. Essa que a sacanagem está nisso. Ele abandonou um excelente quadro, um dos melhores quadros da Bahia, sob o ponto de vista operacional, administrativo. Um homem, como diz o Ronald, íntegro. Agora foi Se eu pudesse dizer uma coisa assim, eu diria o seguinte: a história não perdoa os covardes. A gente tem tempo ainda aí nesse bloco, Ronald? Não, eu acho que já acabou. Já deu, né? Então vamos fazer um intervalo comercial. Voltaremos já já com mais assuntos aqui para o último bloco do programa. Aguarde. Olá, estamos de volta, último bloco do programa Alô Cidade Debate, faltando poucos dias aí pela eleição, e na próxima segunda-feira, depois das eleições, nós vamos estar aqui ao vivo às 14h30 para analisarmos aí o resultado da eleição, né, junto com você. Você pode interagir com a gente no momento do programa, ao vivo, pelo Facebook, né? Entre lá na nossa página tviplay.com.br, lá você vai clicar e entrar no Facebook e fazer parte dessa rede social com a gente. Bom, no bloco anterior falamos aqui um pouco sobre a eleição estadual e agora eu vou deixar o Ronald Rui fazer um arremate aí, né, do que pode ser essas eleições, com tanto fato inusitado, né, acontecendo, como a gente citou aqui, a denúncia da Veja do Bolsonaro, agora entra uma fala do petista, né, o ex-ministro Palocci, uma declaração ao Sérgio Moro. E esses fatos seriam para interferir realmente nas eleições, segundo a opinião de vocês? O que vocês acham? Eu acho que é para interferir mesmo. Eu acho que, no caso do Sérgio Moro, o Sérgio Moro é um craque. Ninguém diz isso ao contrário, né? Ele fez tudo certinho, dentro da lei, certo, Rui? Agora, claro que ele está participando da política, ele quer que o PT perca. Claro, ele pode até me processar por isso, mas lá no fundo mesmo, lá no lado esquerdo do peito, ele fez bem mesmo. Imagine um cara dentro da cadeia, mandando na política brasileira, tem que ter um contraponto, tem que ter algo também que o prejudique um pouco. Não é? Essa delação é uma coisa horrorosa. Você vê que ele disse que em 1000 medidas provisórias, de 4.000, não, de mil, 900 tinha penduricalho. Tinha propina. Tinha propina no meio. Quer dizer, eles pegam uma medida provisória necessária e do lado ali eles botam o jabuti, que chamam, né? Botam o jabuti. É uma coisa para beneficiar uma empresa, para tirar o imposto de outra, e tudo sendo pago com dinheiro para a campanha política. Então isso é um absurdo, eu acho que é a maior organização criminal do mundo, e esse cara está na cadeia. É isso que eu falo, que quando você pega um candidato que está na frente, por pior que ele seja, ele não é o melhor não, mas é o único que pode nos livrar a gente do PT. Não tenha dúvida. Eu acho que a decisão de publicar ou liberar no site lá, no processo dessa delação de Bolsonaro, de Palocci, foi para mim, como o Ronald disse, ele tomou uma decisão política. Embora, né, sabemos todos, né, como operador de direito, que não vincula. A justiça, o processo anda independentemente da política. Agora, alguns, por exemplo, alguns aliados acharam que foi um fato interessante no intuito de que possa vir prejudicar a campanha de Haddad. E outros, né, acusam, acham que o juiz, né, levanta aquela velha tese do PT, né, os petistas, reforça aquela tese dos petistas de que ele é um juiz vinculado aos tucanos, só toma decisões contra os tucanos. Não, contra o PT e a favor dos tucanos. Então, mas, sob o ponto de vista de ordem moral, do processo, de impedimento, não há qualquer mácula na sua decisão, porque o processo ele anda, independente de eleição ou de quem vai prejudicar. Inclusive, ele alega que ele parou o processo de Lula em função da campanha política. Ele alega também que foi a própria defesa de Lula que pediu para ver o processo. Quer dizer, isso ele alega, mas a gente sabe que ele botou na hora certa, né? Na hora que... Nós tivemos também, Ronald, um caso lá no Paraná com o Beto Richa, que é do PSDB, né? PSDB, que foi preso. Que foi preso no momento... Mas caiu 11 pontos, vai perder, então interferiu direto. Ele já interferiu. Mas porque ladrão na direita
direita pega, ninguém defende. Na esquerda vira vitamina. Roubo na esquerda é vitamina. Bom, a gente tem tempo para alguma coisa ainda aí? Não, né? É isso aí. Espero que a gente... Segunda-feira a gente vai estar aqui. Segunda-feira a gente está aqui, quem sabe, hein? Haja coração. Eu espero, inclusive, uma surpresa lá, né? Para segunda-feira a gente ter de sair desse reme-reme aí de Bolsonaro ou de Haddad. Pois é, então é isso aí, minha gente. Vamos todos aí, né, cumprir esse compromisso, né? Esse compromisso aí do voto. Tem muita gente, como eu disse, que vai se abster das urnas, é um direito também, outros vão votar nulo. Mas seja da Haddad, ou seja Bolsonaro, ou seja Alckmin, ou seja Ciro, ou Marina, seja quem for, a gente quer um Brasil melhor, a gente quer um Brasil onde nós possamos viver com tranquilidade, com segurança, com educação, né, com paz acima de tudo. Então, vamos lá, vamos para a urna e segunda-feira estaremos aqui para dizer o que aconteceu e você interagir com a gente ao vivo, hein? Eu vou aguardar. Até lá.